Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Peço à igreja que abra a cópia das suas escrituras comigo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, dos versículo 9 ao 18. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, o Teu Espírito possa abrir nossos corações para que a Tua palavra, que é a verdade, ela faça morada e seja enraizada, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida a partir da expectativa da volta de Cristo, a viver uma vida completamente dedicada a Ti, não importam as circunstâncias. Que nesse momento possamos ouvir a Tua palavra, meditar nessa palavra, meu Pai, e reconhecer que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da vida, nós já paramos para pensar sobre o nosso futuro, especialmente sobre o nosso fim. E algumas perguntas acabam surgindo na nossa mente. E vamos ser sinceros, o que passa em nosso coração quando a gente pensa nesses últimos dias? Talvez a gente pense que nós gostaríamos de terminar a nossa vida desfrutando de todo o esforço do nosso trabalho. Talvez viajando, talvez indo a bons restaurantes, tendo uma vida que desfruta de todas as conquistas da nossa vida. Ou não, talvez eu queira desfrutar dos meus últimos dias o mais intenso possível com as pessoas que eu amo. O que eu mais quero é estar junto delas, desfrutar desses momentos. Ou eu quero ter a oportunidade de ver meus filhos crescerem, ver minhas filhas casarem. Já diria uma mãe: Deus, não me permita partir sem ver minha filha casar. Ou talvez nós queremos terminar os últimos dias tendo um bom legado. Olhar para tudo que nós fizemos, ter esse legado para deixar para nossos filhos. Vemos que tudo que nós construímos agora pertence a eles e eles podem desfrutar de todo esse legado. Ou talvez a gente pense sobre nossa morte. A gente queira uma morte tranquila, uma morte na nossa cama, saindo da sala, indo para o quarto, daquele cochilo da tarde, como diria meu avô, descansar os olhos e descansar os olhos de vez. Paz, não acordar mais. E, meus irmãos, eu temo que esses sejam alguns somente exemplos que muitas vezes podem ocupar os nossos corações quando nós pensamos no fim. E algumas delas são coisas boas em si. Quem não quer ver seus filhos crescerem, ver seus filhos casarem? Quem não quer ter uma morte
tranquila, sem dor. Mas pensem comigo um pouco, de que tudo isso importa se descobrirmos que no final nós não amamos o que deveríamos ter amado. Do que isso importa terminar bem à vista dos olhos desse mundo, mas esquecermos do Evangelho. E esquecermos de passar o Evangelho para a próxima geração. Que valor tudo isso terá? Terminar bem, o que é isso? Mas é entender que não importa como nós iremos fechar os nossos olhos desse lado da eternidade. Talvez não teremos carros, casas, dinheiro, fama, poder. Talvez não teremos filhos, empregos. Podemos estar sozinhos em um asilo, fracos, sem saúde, com uma doença que nos assola há anos. Mas se tivermos guardado o Evangelho e passado ele adiante, tenho certeza, meus irmãos, terminamos bem, porque estamos confiantes que Deus irá nos levar com ele. Isso é muito importante porque os nossos amores terrenos, eles precisam ser deixados de lado, pois para viver uma vida que a graça de Cristo conquistou para você, ela poderá te levar para lugares, ela poderá te levar para situações onde alguns diriam que você não teve conquistas. Para uma vida talvez seja simples, uma vida sofrida, mas que mesmo que você estivesse sozinho, porque a vida não lhe proporcionou coisas ou foi dura demais, aos olhos de Deus, você foi encontrado em Cristo e sustentado por Ele. Pois o que há de mais importante não são as suas conquistas, não são a sua saúde, não é a sua vida, é o próprio Cristo. E ter isso em mente nos ajuda a entender o cenário que está acontecendo aqui em 2 Timóteo. Paulo sabia que seus dias estavam chegando ao fim. Os tempos eram difíceis. Depois de passar bons anos na luta, na pregação do Evangelho, levando em seu corpo as marcas dos seus sofrimentos e da sua entrega total à causa do reino, ele se encontra agora em seus últimos dias. E esses tempos não foram diferentes de outros, senão carregados ainda de sofrimentos, decepções e oposições. Na segunda prisão de Paulo, que é quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, a maioria dos crentes da província da Ásia abandonaram Paulo, incluindo alguns líderes como Figelo e Hermógenes, quando nós lemos o capítulo 1 da sua segunda carta. E apesar de todas as adversidades, Paulo ainda continua o seu ministério. No entanto, continua sendo ainda um tempo difícil para Paulo, talvez o mais difícil. Mas Paulo sabia que muito mais importante que o conforto da sua vida era que Cristo continuasse sendo proclamado em muitos lugares. Dessa forma, a segunda carta de Timóteo, Paulo vai sempre lembrar essa verdade para o jovem pastor Timóteo. A importância de Timóteo se manter fiel e de pregar a palavra no fim. Mas ainda assim, diante de tudo isso, diante do fim, ele vai se preocupar que o Evangelho continue avançando. E nesse fim, ele tem alguns pedidos ao jovem pastor Timóteo. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Há um senso de urgência compreensível na fala de Paulo, porque Paulo e Timóteo são bons amigos. Paulo quer ver Timóteo. Ele já fala isso desde o início da sua carta. Paulo escreve de uma masmorra fria, úmida, gelada em Roma, de frente com a morte, e ainda se anseia em ver o seu amado filho Timóteo. Ele quer que Timóteo venha rápido, que ele faça o melhor, possivelmente, para que ele possa vir depressa, para que chegue antes do inverno. E Paulo, meus irmãos, ele tem boas razões para fazer esse pedido a Timóteo. Porque olha o que ele vai dizer no versículo 10. Porque Demas
tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Demas abandonou Paulo. Timóteo, eu preciso que você venha depressa e faça o possível para vir depressa. Porque Demas amou esse mundo e me abandonou. E quando a gente olha para a vida de Demas, a gente consegue ver que ele era um associado próximo de Paulo. Em outros 2 versículos que o nome de Demas aparece, em Colossenses e em Filemon, o seu nome é acoplado junto ao nome de Lucas. E durante muito tempo, Demas foi assistente de Paulo no ministério do Evangelho. Durante a primeira prisão de Roma, Demas estava presente. Então parece ser uma inferência segura destacar que Demas também estava com Paulo na sua segunda prisão. Demas estava em Roma e estivera servindo o reino. Mas agora existe uma outra realidade na vida de Demas. Ele se apaixonou por esse presente século. E de fato, meus irmãos, é realmente triste quando nós vemos alguém amar mais ao mundo do que a Cristo. Porque Demas passou a se preocupar mais com sua própria conveniência do que com a vida de Paulo e com seu amor por Cristo. No caso de Demas, ele não podia ficar ao lado de Paulo sem se envolver em muitos problemas. Estar do lado de Paulo significava sofrimento, significava problema, significava perseguição, significava humilhação e até mesmo risco de vida. Ele ficava exposto a muitas repreensões, a muitos insultos, forçado a renunciar os seus próprios cuidados, os seus próprios interesses. E nessa circunstância, um desgosto foi tomado por Demas. E o que ele faz? Ele decide seguir os seus próprios interesses. Não é de estranhar, então, que Paulo censure tão fortemente Demas por priorizar agora seus próprios interesses do que os interesses de Cristo. A ideia do verbo amar, aqui no versículo 10, quando fala que Demas amou, tendo amado esse presente século, contrasta com o versículo 8 anteriormente. Quando nós lemos o versículo 8, Paulo vai dizer: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Contrasta com a ideia de que a coroa guarda aqueles que amam a volta do Senhor. Mas porque Demas não amou essa vinda, mas amou ao mundo, agora ele abandonou Paulo. Daí é muito difícil. A gente começa a entender as palavras dolorosas que Paulo diz: vem ter comigo, porque Demas amou o mundo. Porque Demas procurou os seus próprios interesses e me abandonou. A separação, então, não era apenas local. Ele não só foi apenas para Tessalônica, mas era uma separação espiritual também. Então, Demas se foi porque se deixou levar pelo amor presente dessa era, desse mundo, do lado de cá, dessa eternidade, dessa era que é transitória, que, em despeito de todos os prazeres e de todos os tesouros, vai passar depressa. Demas amou o passageiro e o que se corrói fácil. Talvez Demas nunca tenha parado para, de fato, analisar e ter contado o custo que era servir a Cristo. Pode ser que ele não tenha entendido que quando viemos a Cristo, enfrentaremos problemas, porque sempre vamos colidir com o mundo. Não há, meus irmãos, nenhuma alma nesse mundo que não seja balançada pela atração do conforto. Basta as canções do conforto em nossos ouvidos para que a nossa alma comece a ficar tranquila demais, confortável demais.
é a tentação de amar o mundo nesse presente, ao invés de amar a segunda e definitiva vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Demas resolveu então não amar mais essa esperança futura, depositada na confiança em Jesus Cristo. Ao invés de amar a Cristo, optou por amar o seu presente, os seus dias, aquilo que os seus olhos poderiam enxergar e o deixar no conforto de uma vida passageira, no conforto de uma vida sem supostos problemas, perseguições ou sofrimentos, voltando para o conforto da sua vida sem perigos. Se Cristo caminhou para a cruz, passando por tantos sofrimentos para lhe dar uma nova vida, Demas fez o caminho oposto. Achou pesado demais esse caminho que sua vida estava tomando, cheio de sofrimentos que deveria suportar. E aqui existem dois pontos bem importantes, porque alguns comentaristas dirão que Demas, de fato, apostatou. Simplesmente desistiu da vida cristã, estava em nosso meio, desfrutou dos benefícios, mas quando viu que isso afetava os seus próprios desejos, resolveu abandonar tudo e a todos para voltar para a sua vida centrada em si. Pois é assim que vivemos sem o Evangelho, vivemos para nós mesmos. Mas outros vão dizer que não sabemos se ele apostatou, mas que talvez só não tenha suportado os sofrimentos presentes e decidiu voltar para uma vida longe desses sofrimentos que o Evangelho estava causando. Não queria perder o seu cristianismo, mas naquele momento doeu mantê-lo, cheio de perseguições, e preferiu viver um cristianismo tranquilo. Acredito que essas duas situações trazem verdades e aplicações sérias para a nossa caminhada cristã. Apesar de que eu ainda acredite que Demas de fato apostatou, porque a linguagem que Paulo utiliza sobre amar esse mundo, amar esse presente século, ou até mesmo que o apóstolo João utiliza quando se fala em amar esse mundo, é uma linguagem que alguém de fato abandonou o Senhor, abandonou o Deus para amar a si mesmo e buscar uma vida à parte do nosso Senhor. É como lemos em 1 João 2, 15 e 17, não ameis o mundo nem o que está no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meus irmãos, Demas, nesse momento, decidiu viver para si, mesmo que isso custasse abandonar Paulo e deixá-lo sozinho. Com isso, a gente pode já tirar algumas reflexões importantes para a nossa caminhada. A gente pode fazer a pergunta de o quanto que nós estamos apegados às coisas desse mundo e ainda nos afazeres e os afazeres da nossa vida, no dia a dia, nós acabamos nem percebendo. Você já parou a pensar como está o seu coração hoje? Será se estamos pensando em voltar para a nossa casa, aconchegada, longe dos perigos da rua? Será que nós queremos voltar para o nosso canto, onde nós queremos viver uma vida tranquila, fazendo o que mais gostamos, e não queremos investir tempo para o Senhor? O que nosso coração de fato tem amado? Quando olhamos para a era presente, será que a gente não tem se acostumado a buscar uma vida melhor, a custo de não vivermos o verdadeiro Evangelho, por medo de nós perdermos os nossos empregos, de não sabermos como vamos nos manter, de medo de perdermos algumas amizades, de perdermos oportunidades que nos trariam muitos benefícios, de medo do que acharão de nós ou se excluirão de nós, de medo de sermos perseguidos, injuriados, por acreditarmos em Cristo e sermos chacotas? É fácil demais, meus irmãos, nos distrairmos com coisas desse lado da eternidade. É tão fácil sermos atraídos pelas coisas do nosso tempo. E o que Satanás mais quer é que vivamos para a nossa presente era, a fim de que nossa fé ela desfaleça e nós nos esquecemos do Senhor e nos importemos mais com a nossa vida e não com a sua volta. O quanto você tem amado, de fato, a volta de Cristo? O quanto você tem almejado a volta do nosso Senhor? O quanto essa esperança futura e certa é vivida e faz com que você, em todas as áreas da sua vida, seja moldada por essa certeza?
Ou será se em nossos dias tão corridos e acelerados, acabamos vivendo só para cá, com os nossos olhos para esse mundo e não em Cristo? Se perdermos Cristo de vista, viveremos para nós mesmos e construiremos uma vida somente nessa era transitória. Seremos igual aquele homem na parábola, que ele acumula, acumula e acumula. Mas tudo que ele acumula não serviu para nada. O Evangelho foi deixado de lado. De fato, nunca existiu na sua vida. E, portanto, ele perdeu sua alma. Se perdermos Cristo de vista, acharemos que a vida é injusta demais. Que não merecemos passar por tantos sofrimentos. Que você deve se amar mais, se permitir mais e procurar realizar os seus próprios desejos. E a sua última preocupação será refletir se tem uma vida de fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis. Se perdermos Cristo de vista, desejaremos construir um império para que nossos filhos possam crescer e estarem seguros de que nada pode abalá-los, porque construímos castelos para eles. Mas esqueceremos de ensiná-los de que o que importa não é isso. Mas o que importa é que eles conheçam a Cristo e estejam em Cristo. Se perdemos Cristo de vista, viveremos como individualista, procurando agradar somente os nossos prazeres e interesses. E esqueceremos de proclamar o Evangelho. Esqueceremos de proclamar Cristo para o próximo, a fim de que esse próximo reconheça também que precisa de um Salvador. Demas escolheu abandonar, porque ele entendeu que seus interesses eram melhores naquele momento. Mas perceba que existe um contraste entre Demas e outros dois nomes nesses versículos. Porque ao contraste de Demas, que abandona Paulo, nós devemos crer que Crescente e Tito, eles iam aonde o dever o chamava. Crescente e Tito não abandonaram Paulo, mas eles estavam em serviço do reino. Quando nós lemos Tito 3,12, Paulo vai falar para ele: quando te enviar a Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ali era trabalho. Crescente e Tito iam aonde precisavam ir e fazer as coisas para o Senhor. E foi certo e bom que esses dois homens estivessem a serviço do reino. Mas percebam a situação de Paulo. Com o abandono de Demas e a ausência de Crescente e Tito, aumentou então a necessidade para Timóteo vir depressa. E há uma beleza que acontece aqui, meus irmãos. Porque quando Paulo olha toda essa realidade que ele está vivendo, que embora Demas tenha partido, que Crescente e Tito estejam em missão e devem continuar em missão, porque a obra é de Deus e não termina com a partida de Paulo. Por mais que Paulo esteja no final da sua vida, a obra ainda continua, porque a missão não é de Paulo, a missão é de Deus. E Paulo entende que depois de uma vida tão desgastada, de tantos sofrimentos, se encontrando preso, com seus dias contados, com um machado posto ao seu pescoço, ainda continua pensando no Evangelho. Ainda continua que o Evangelho precisa chegar em outros lugares. Porque Paulo compreende que o reino precisa avançar. É por isso que ele vai dizer nos versículos 11 e 12, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Percebam mais nomes em favor do reino. E quando a gente olha para essa lista de pessoas, nós conseguimos enxergar aqueles que eram íntimos de Paulo, aqueles trabalhadores no círculo interno de Paulo, que eram confiáveis e que Paulo confiava, e que nesse momento sente muita falta, embora as ausências deles estejam em serviço ao Senhor. Somente Lucas está comigo. É um testemunho tocante da lealdade
do companheiro, do amado médico do apóstolo, como ele é mencionado na carta de Colossenses. Lucas é o único membro do círculo interno de Paulo que está com ele agora. Quando Paulo diz que somente Lucas está com ele, talvez ele queira dizer que somente essa intimidade, somente aquele que tinha mais intimidade com Paulo está com ele na prisão. Ou que talvez a Lucas seja a única pessoa que fica com ele todos os dias. Porque no versículo 21 em diante, Paulo vai mencionar outras pessoas, outros irmãos de Roma. Mas talvez Paulo quer dizer que somente Lucas fica com ele todos os dias. Lucas aparece ser um bom amigo, um amado amigo de Paulo. Não só isso, mas um companheiro de viagem também. Porque ele é conhecido como Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E lá conseguimos ver toda a narração da história, das viagens de Paulo. Quem estava do lado dele? Lucas. Lucas estava do lado dele. Como ele era a única pessoa com Paulo, é também mais provável que ele fosse assistente de Paulo para escrever algumas cartas também. E além dessa presença de Lucas, nesses versos existe uma coisa linda que acontece. Como que Deus transforma os corações ao longo de anos? Essa citação que Paulo fala, traze-me Marco, porque me é útil para o ministério. Quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para a história das missões de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, não tem como nós não lembrarmos de Marcos, ou João Marcos, onde Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento. Barnabé queria levar João Marcos, mas por João Marcos ter anteriormente desistido da viagem, Paulo falou, não quero, não vai. E eles tiveram uma cisão, a ponto de que Paulo toma Silas e vai para um canto, e Barnabé toma Marcos e vai para o outro. Nós não sabemos o que fez João Marcos naquele período desistir, mas ele desistiu, ele se voltou. Mas no futuro houve essa reconciliação, porque Marcos estava com Paulo na sua primeira prisão também em Roma. E mais tarde, João Marcos aparece ao lado de Pedro também em Roma. Então percebam, meus irmãos, aqui a beleza, o contraste magnífico que existe quando foi o primeiro contato desses homens e agora, no fim da vida de Paulo, ele consegue enxergar que Marcos ele é muito útil para o ministério. João Marcos, aquele missionário que abandonou lá atrás, e agora se torna o escritor do Evangelho, que mostra Jesus como um servo. Deus transforma os corações, Deus muda os corações, mas Ele muda os corações não para nós mesmos, mas para servir ao reino. E João Marcos era muito útil. E por fim, Paulo cita Tíquico aqui. E Tíquico, quando nós olhamos todas as cartas que Paulo escreve, a gente percebe que ele é descrito como um irmão amado, um ministro fiel. Ele é enviado para várias missões para levar algumas cartas aos Efésios, aos Colossenses, a Tito, e agora para levar a segunda carta ao próprio Timóteo. Ele está sendo confiado para levar as últimas palavras de Paulo. E pode ser também que Paulo pretenda que Tíquico fique no lugar de Timóteo, enquanto Timóteo faça essa viagem longa até Roma para ver Paulo. Então percebam, meus irmãos, aqui, que mesmo na masmorra, mesmo preso, Paulo continua organizando missões. Paulo continua ainda ansiando para ver também o próprio Timóteo. No versículo 21 ele vai dizer, faça o melhor para vir antes do inverno. Paulo queria muito que Timóteo estivesse com ele. Então duas vezes
Paulo incentiva Timóteo a fazer o seu melhor. Nós não devemos menosprezar essa urgência, dado o contexto que nós já vimos aqui. Às vezes nós encontramos pessoas muito super espirituais que elas vão dizer que nunca se sentem solitárias, porque elas têm a presença de Deus. Então não precisam de ninguém. A presença de Cristo já basta para elas. Satisfaz todas as suas necessidades. Mas, meus irmãos, entendam, a amizade humana, ela é uma providência de Deus em sua vida. A palavra de Deus nos ensina aqui, que é através da vida de Paulo, que você precisa de amigos. Você não deve viver uma vida solitária. Você foi criado para ter um relacionamento com o outro. A vida neste mundo caído, ela é dura, ela é sofrida, tem muitos desgastes. A gente pode ser abandonado, podemos passar por dificuldades. Estamos constantemente lutando contra o pecado. A gente passa por diversidade, mas não precisamos passar isso sozinhos. Não mesmo. E não é vergonhoso reconhecer o quanto você é frágil e necessitado do outro também. Vejam Paulo, o grande Paulo. Tudo que ele fez, tudo que ele está fazendo ainda no final da sua vida, e apesar disso, ele não esconde a necessidade que de fato precisa dos seus amigos. O que ele faz? Ele chama a todos. Ele chama a todos. Eu preciso de você. Mas não só de você. Eu preciso de você também. Eu preciso de você também. Eu preciso de você também. Porque as necessidades de Paulo não são atendidas somente com uma única amizade, mas com certa pluralidade de amigos, cada um com as suas características. Porque Paulo precisa de que Crescente e Tito estejam em lugares, que Tíquico vá até Timóteo em Éfeso. Ele precisa que seu médico amado Lucas fique com ele. Mas não só Lucas, eu preciso de você também, Timóteo. Quando você vier, traz-me Marco. Ele é muito útil. Meus irmãos, você é frágil, sem forças. Suas energias se esgotam. Na sua caminhada cristã, você desanima, você se desgasta, você luta diariamente e fica cansado dessas lutas. Você sofre. Você não é a pessoa mais forte desse mundo e que não sofre. Você precisa de amigos. Mas não somente precisa deles, mas você precisa também ser um amigo que está ao lado. Porque seu amigo necessita de você. Necessita que você permaneça ao lado. Há duas verdades, então, na nossa caminhada cristã. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do outro. Há momentos que nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos caminhar sozinhos. Paulo, no fim da sua vida, diz que Lucas está comigo, mas eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é humildade cristã. Deus não nos chamou para uma vida solitária. Ele nos chamou para um corpo. Por isso é totalmente sem sentido aqueles que querem viver uma vida à parte do povo de Deus, aqueles que optam por viver como desigrejados. Eles revelam um orgulho em seu coração, achando que não precisam de ninguém, que estão muito bem com a sua fé inabalável, com sua intimidade presa entre quatro paredes do seu quarto. Negligenciam que Deus comprou para si um povo através de seu sangue, com um corpo para o qual nós vivemos, a fim de que suportemos uns aos outros, a fim de que nós necessitemos em nossa caminhada um do outro, para que cada um nos faça caminhar e chegar até o final dessa corrida. Mas também existe a realidade que nós precisamos carregar o outro como um meio da providência de Deus. Em outros momentos, nós somos chamados a suportar. Nós não somos chamados a substituir o Senhor. Nós não somos chamados para resolver tudo, mas para permanecer e suportar.
Deus frequentemente sustenta os seus servos por meios de comuns. Um amigo, um irmão, que não abandona, que permanece e ajuda. E aqui a gente pode fazer mais reflexões. Como que você tem reconhecido as suas necessidades? Você tem permitido ser ajudado ou o seu coração orgulhoso tem receio de reconhecer a sua fragilidade? Assim como Paulo, você precisa reconhecer que necessita também do outro. Como você tem cultivado as amizades aqui no reino? Você tem procurado ser íntimo de alguns irmãos para que possam caminhar juntos e mutuamente se ajudarem? Olhem, por exemplo, o grupo dos homens. Se você não participa do grupo dos homens, já você perde o meio de graça que Deus pode estar querendo trabalhar na sua vida. Se você faz parte do grupo dos homens, que você formou a sua dupla, mas você não procura conhecer o seu irmão e dividir as necessidades com eles, você está descartando uma providência, uma oportunidade de Deus está usando para cuidar de você, na sua amizade. Se você é adolescente, quantos de vocês se encontram para de fato se ajudarem nessa caminhada, vencerem os desafios da idade de vocês? Ou a preocupação que vocês têm é somente em qual o próximo jogo que vocês vão zerar, vão platinar? Que valor isso tem? Se você é mulher, como você tem cultivado a amizade no meio de vocês? Como vocês têm exposto para uma irmã mais próxima as suas necessidades, as lutas que vocês passam? O que as conversas de vocês estão produzindo? Nós precisamos ser bênçãos na vida do outro também. Talvez exista uma mulher que está passando com dificuldade no casamento, que você tenha já passado e você possa ajudá-la. Ou você pode aconselhar aquelas que são mais novas. Ou você pode aconselhar aquela que está prestes a casar. Como que nós temos cultivado as nossas amizades em nosso reino? Ou, meus irmãos, muitas vezes nós continuamos em pecado por acharmos que nós conseguimos vencê-los sozinhos, ao invés, por exemplo, de nós abrirmos para um irmão e confessarmos esse pecado e caminharmos junto, pedindo que ele nos ajude. Talvez o que você mais precise para começar a tratar certos pecados é ter alguém para prestar contas e te ajudar nessa caminhada. Pode ser um meio pelo qual Deus está querendo usar para tratar a sua santidade. Paulo diz: eu preciso de todos. Não negue. Veja as suas necessidades e chame seus amigos para aquilo que você está precisando. E perceba, meus irmãos, que as necessidades de Paulo não param somente por aí. Quando você lê o versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E essa capa era uma espécie de uma roupa circular, pesada, que tinha um furo, um círculo no meio, basicamente, que ela servia para proteção contra os elementos, contra frio, por exemplo. Paulo queria se aquecer. E as outras necessidades de Paulo eram seus livros, e acima de tudo, os seus pergaminhos. E a diferença desses dois é que, possivelmente, os que eram feitos de papiro, né, os seus livros, eles eram mais caros. Possivelmente poderiam ser materiais ou correspondências de documentos oficiais de Paulo, poderiam ser cartas, esboços de cartas que Paulo estava fazendo, poderiam ser cópias do Antigo Testamento que Paulo estava utilizando. Mas perceba, meus irmãos, Paulo obteve a ajuda do Senhor de forma direta e de forma indireta também, através desses meios de graça. Ele não despreza esse uso, nem nós deveríamos precisar. Quando o nosso espírito está solitário, o que nós precisamos? De irmãos, amigos. Quando o nosso corpo está frio, como o pastor Léo diria, precisa de uma meia com lã, quentinha. Quando o nosso espírito ele precisa conhecer mais a Deus e aprender mais, nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos conhecê-lo mais. Precisamos de livros.
Pois podemos ver, e aqui é bem interessante, porque a gente pode verificar que existem alguns cristãos hoje que eles desprezam a leitura e estudo. E talvez afirme que não sentiriam necessidade de estudar, principalmente em prisão, que eles somente dependem do Espírito, que o Espírito vai dar para eles revelações. E tem uma frase de Calvino que ela é muito interessante. Calvino vai dizer o seguinte: onde estão aqueles que acreditam que já progrediram tanto que não mais necessitam de outros recursos? E qual deles ousaria comparar-se com Paulo? Aí o jeito que Calvino fala é mais pesado ainda. Ainda mais, esta passagem que acabamos de ler agora refuta a demência dos fanáticos que desprezam os livros e condenam toda e qualquer leitura, bem como se gabam tão somente das suas inspirações divinas particulares. Mas é preciso notar bem que esta passagem recomenda a todos os piedosos leitura contínua como algo da qual poderão extrair muito proveito. Mesmo depois de tantos anos, meus irmãos, de tantas experiências, de tantos sofrimentos por amor a Cristo, Paulo sabe que ainda está longe de conhecer totalmente o nosso Senhor. Ele sabe que nunca esgotará esse conhecimento, porque sabe que esse conhecimento é infinito, porque Cristo é um ser infinito. Não há como a nossa mente limitada e finita se esgotar do conhecimento de Deus. E há sempre oportunidades para que nós possamos o conhecer cada vez mais. Eu fico pensando, quanto de fato nós amamos conhecer o nosso Senhor? Quanto de fato mais nós nos debruçamos em nosso dia a dia para conhecer mais o nosso Senhor? Quando a gente olha para trás, quando a gente olha para os anos que passaram, novos anos que estão entrando, quanto o nosso conhecimento do nosso Senhor, ele aumentou? O quanto a nossa intimidade com o nosso Senhor, ela aumentou? Ou será que nós estamos estagnados, achando que já conhecemos um ser que é infinito? Porque, se a gente parar para refletir, se em dias normais nós não procuramos o Senhor a conhecê-lo, quanto mais em dias difíceis. Porque em dias difíceis, o que você quer? Você quer resolver o seu problema. Você vai dormir e a sua cabeça só vai pensar: como que eu resolvo tudo isso? Quando que esse sofrimento vai passar? Quando que vou me livrar desse fardo? E não é errado você pensar em soluções, em situações. Mas perceba, como que você vai confiar em Deus? Como você vai confiar que Ele vai fazer o melhor na sua vida se você simplesmente não conhece o seu Deus? Como você vai descansar na providência de Deus se você não descansa na sabedoria dEle, na graça dEle? Como você vai perceber que Deus usa meios ordinários para sustentar o seu povo se você não conhece e acha que as coisas têm que cair direto na sua mão sem você cumprir a sua responsabilidade, achando que Deus é um gênio da lâmpada, quando você esfregar, você terá os seus 3 desejos. A falta de conhecimento de Deus nos leva para uma vida prática totalmente errada, influenciando em todas as áreas da nossa existência. Uma má teologia influencia numa má vida. Conhecer mais a Deus nos trará mais confiança em meio aos sofrimentos da nossa vida, pois sabemos que Deus está ao nosso lado, cuidando de cada detalhe, mesmo quando certas respostas não são a que nós gostaríamos, mas preferimos a sabedoria eterna de Deus do que a nossa sabedoria, que é limitada e é corrompida pelo pecado. E seguindo o nosso texto, a vida de Paulo parece só piora. Nada é fácil. Além de abandonos, ele sofre, mas ainda enfrenta resistências. Versículos 14 e 15. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Nós sabemos aqui que Alexandre é um ferreiro de bronze, que trabalhava ali com metal, um metalúrgico. Mas não sabemos a identidade dele.
Em outros lugares das Escrituras aparecem outros Alexandres. A gente não pode fazer essa associação. Não sabemos também o grande mal que Alexandre fez. Alguns comentaristas vão literalmente traduzir a ideia de que Alexandre informou muitas coisas mais contra mim. E outros vão sugerir que talvez Alexandre estava envolvido, ou tinha sido o informante responsável pela segunda prisão de Paulo. Eu não temos certeza. Mas o que temos certeza absoluta, de acordo com o nosso texto, é que Alexandre se opôs fortemente à palavra, à mensagem de Paulo. Então, podemos ter a certeza de que foi a preocupação de Paulo com a verdade, não simplesmente um ataque pessoal. Porque se Alexandre simplesmente falasse da pessoa de Paulo, Paulo pacientemente iria ignorar. Olha o tanto que ele sofreu. Mas Alexandre não estava fazendo um ataque pessoal. Alexandre estava atacando a verdade de Deus, o evangelho de Deus. Alexandre estava atacando Cristo. Se Alexandre tivesse atingido a pessoa de Paulo, nada ele faria. Mas, quando a verdade de Deus ela é assaltada, ela é agredida, ela é resistente, a indignação de Paulo é a tal ponto que diz: o Senhor lhe dará segundo as suas obras. O Senhor lhe dará segundo as suas obras. Quando Cristo regressar e julgar vivos e mortos, para aqueles que amam a vida do Senhor, dará a coroa da justiça. Mas para aqueles que agem como Alexandre, com suas obras mais, Deus dará segundo, retribuirá segundo essas obras. E, meus irmãos, aqui, uma coisa bem simples, que talvez a gente não pare a pensar. Nós não podemos ser tranquilos demais com aqueles que estão ofendendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ser negligentes quando nós vemos certas pessoas ou grupos corrompendo o Evangelho e simplesmente ficarmos calados, como se estivesse tudo bem. Eles ofendem a Deus e sua palavra e fazem mal ao povo de Deus e ainda levam outros para a perdição. Então essas pessoas de fato têm que ser expostas, como Paulo está expondo Alexandre para Timóteo. Não existe aquela história de deixa aquela pessoa falar o que quer. Você não precisa ficar falando sobre ela. Deus vai cuidar disso. É claro que Deus vai cuidar. Deus cuida do seu povo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ser contundentes, porque é esse evangelho deturpido que está contaminando a igreja do Senhor. E como você vai saber o que não deve ouvir se você não sabe? Então, Paulo, ele mostra a sua indignação contra Alexandre por ele se opor à verdadeira doutrina. E ele quer que Timóteo tenha cuidado. Porque Alexandre, assim como fez mal para Paulo, pode fazer mal também para Timóteo. Aí você pode parar e pensar, ok, abandonas, ok, oposição. O que mais pode acontecer? Versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Em sua audiência preliminar, ninguém se apresentou para apoiar Paulo. Ninguém se apresentou para argumentar no seu caso. Todos desertaram, todos abandonaram. Existe um comentarista que vai dizer: entre todos os cristãos em Roma, não havia ninguém que estivesse ao seu lado no tribunal para falar em seu nome, ou para aconselhá-lo na condução do seu caso, ou para apoiá-lo com uma demonstração de simpatia. Paulo estava sozinho. Na minha primeira defesa, ninguém tomou minha parte. Todos me abandonaram. Se um homem acusado precisava de ajuda, agora era o momento.
agora que tinha que vir a ajuda. Nós não sabemos quais foram as acusações que foram feitas contra Paulo, mas nós sabemos que estava somente sozinho. E é nesse momento, como seu mestre Jesus, e que ele enfrenta, então, a mais uma das suas provações. Paulo sabe, mas Paulo, diante dos seus abandonos, ele sabia que não estava, de fato, sozinho. Ele sabia que Cristo estava ao seu lado, que o Senhor estava ao seu lado, que a presença de Cristo ao seu lado lhe dava força, porque era essa graça na vida dele que o fortificava. Quando nós lemos 2 Timóteo 2,1, vai dizer: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então era essa força, a força da graça, que fortalecia para que ele fosse assistido, ele fosse revestido. E perceba que essa força que Paulo é revestido não é para Paulo ter uma vida confortável. Não é para ele ter uma vida de conquistas. Porque alguns vão dizer que nós somos revestidos da graça de Deus, do poder de Deus, para que nós possamos lutar e conquistar uma boa vida aqui na terra. Não. Quão errados eles estão. Porque a força que Cristo revestiu Paulo tinha como finalidade de que a pregação do Evangelho fosse plenamente cumprida e que todos os gentios ouvissem. É o que ele diz no versículo 17. O Senhor me assistiu e revestiu para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Diante de juízes e talvez do próprio imperador, sem dúvida, uma grande multidão de um público presente, Paulo pregou a palavra, ou como ele mesmo expressa, todos os gentios ouviram. Se alguma vez houve uma pregação fora de época, talvez tenha sido essa. Paulo não desperdiça oportunidades. E em todas as oportunidades, ele prega Cristo encarnado, crucificado, ressuscitado, reinando e vindo novamente. Paulo está no julgamento da sua vida. Ele está abandonado, tendo oposições dos seus inimigos, não apoiado em julgamento. Ele está sozinho. Certamente você pensa, agora Paulo vai pensar nele. Talvez agora Paulo comece a ter piedade de si mesmo. Talvez é agora para Paulo defender ele e a causa dele. Tem que ser Paulo. Mas, quando a gente olha, a preocupação de Paulo não era com ele mesmo. Era com Cristo. Não ser testemunha da sua própria defesa para livrar a sua cabeça, mas ser testemunha de Cristo, por causa de Cristo. Então, meus irmãos, a graça ela não deve ser usada apenas como uma forma passiva de algo que nós recebemos, algo que estamos com as mãos livres e recebemos essa graça, mas como poder pelo qual nos faz caminhar dia após dia na dependência de Deus. Graça não é somente um presente recebido, mas uma força que vem do Senhor, que nos faz dar o próximo passo, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Quando aqueles que estavam ao nosso lado nos abandonam, quando as nossas necessidades precisam ser atendidas, quando precisamos de alguém, pois estamos nos sentindo sozinhos. É pelo poder da graça que atravessamos todas as circunstâncias da nossa vida, sabendo que o Deus que provê a graça é o mesmo Deus que sustenta a nossa vida em suas mãos. Você pode olhar ao redor e pode parecer que não está sendo assistido, mas é a graça que te faz olhar e confiar que Deus vai fazer o melhor na sua vida. E pense que esse melhor não tem a ver com o que você acha melhor, mas o que Ele diz o que é melhor para a sua vida. E esse poder não necessariamente vai te livrar das circunstâncias, mas Deus vai trabalhar com você apesar dessas circunstâncias, para que você possa compreender que ainda que você morra hoje,
mas que você o tenha como o bem mais precioso. Que você o ame diante de todas as suas circunstâncias, sofrimentos. Que você ame a volta do seu Salvador. E que quando, ou melhor, e que até que ele volte, você passa a proclamar o seu nome, sendo a sua testemunha. Paulo pode encontrar conforto nessa graça, que o manteve fiel e que o levará também. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E Paulo extrai essa verdade das Escrituras. O Senhor o salvará, não da morte. E Paulo não tem medo da morte. Ele sabe que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabe que o Senhor o salvará, não da boca de um leão, não de algum perigo, não de um sofrimento, ou de qualquer perigo que destruiria Paulo e a sua fé. Essa sim é que Cristo irá o salvar. Cristo irá o salvar, porque manterá a fé de Paulo firme até o fim. Até o fim. Jesus irá salvar Paulo e vai transportar Paulo desse reino terreno e o levará para um reino celestial. Paulo nunca estará separado do amor de Deus que está em Cristo. E por fim, nós lemos a Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo recebeu a graça de Cristo e o que ele devolve? A glória. Cristo. Da graça de Cristo para a glória de Cristo. Nada de Paulo, tudo de Cristo. Em toda a nossa vida e serviço cristão, não devemos desejar senão isso. A graça que é derramada em nossa vida. Como que você o glorifica? Diante de toda a graça que Deus tem transbordado na sua vida, como você pode então dizer que está glorificando? Você recebe toda essa graça, o que você devolve? O quanto de nós, de fato, estamos glorificando o nosso Senhor? O que mais deveríamos desejar não é a segurança do nosso corpo, mas que nos mantemos fiéis, acima de toda qualquer provação. Que sejamos prontos a morrer 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, porque nós decidimos que não importa nada nesse mundo, que não importa os sofrimentos desse mundo, o que não importa é Cristo em nossa vida. Porque Paulo sabe que Deus vai guardar ele puro, Paulo sabe que Deus vai manter ele livre de toda a obra perversa e Deus vai o levar. E uma vez que Paulo reconhece que a salvação ela tem o seu princípio, a sua origem em Deus, olha o que Paulo nos ensina. Deus ele não somente nos salva, Paulo nos ensina que a nossa perseverança é um dom também de Deus. Muitas vezes nós podemos pensar que a perseverança tem que ser no nosso próprio braço, na nossa própria força. Se a sua fé ela é mantida pela sua própria força, eu temo que ela falhará. Mas se a sua fé ela é mantida pelo nosso Senhor, eu tenho a certeza que Ele vai mantê-la até o fim. Porque Paulo diz aqui, ele atribui essa perseverança à obra de Deus, que vai levar ele. Não é você que é levado, não é você que se leva para o reino. É Jesus que te leva para o reino. Ele te leva porque Ele tem te mantido fiel nele. Então a mente de Paulo é claramente centrada aonde? Em coisas eternas. Esse mundo vai passar. Esse mundo é governado por coisas transitórias da nossa vida. Mas nós precisamos continuar lutando. E a mão divina continuará nos sustentando até que nossas lutas, até que nossas guerras simplesmente
acabem. Acabem. E alcancemos vitória. A mente de Paulo sabe que o mais importante é viver em Cristo. Meus irmãos, o que mantém você de pé na sua vida cristã não é você, é Cristo. Nada podemos fazer a parte de Cristo. Não temos força por si só. Somos totalmente dependentes do nosso Senhor. Se você hoje pode dizer que tem forças, amém por isso. Mas saiba que é a graça de Deus que tem sido derramada na sua vida para você continuar. E se você hoje se sente sem forças, eu quero lembrar você que não é a sua força que te sustenta. Passe a confiar em Deus. Passe a entender que é a mão de Deus que te segura e que te mantém aos pés de Cristo. Paulo sabia que ninguém poderia separar ele do amor de Deus e que ninguém poderia arrancá-lo das mãos de Cristo. Paulo estava disposto a morrer e morreu porque ele tinha convicção em quem ele cria. Ele diz em 2 Timóteo 1,12: por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo guardou seu evangelho. Paulo se manteve fiel a esse evangelho e pregou o evangelho a todos quanto pôde, pois compreendeu que um dos alvos do evangelho não é guardar o evangelho para você. Um dos alvos do evangelho é pregar o evangelho para a próxima geração, para que a próxima geração conheça a Cristo e glorifique o seu nome. Algumas aplicações finais, meus irmãos. Olhe para a sua vida e perceba o que pode estar fazendo querer uma vida de conforto, que faça você não querer passar por sofrimentos de uma vida que ama o Senhor. Que esteja fazendo você pensar que não precisa passar por certos sacrifícios e acabar vivendo somente para si. Que peçamos perdão a Deus quando achamos que nossos sacrifícios são pesados demais e quando esquecemos que o verdadeiro sacrifício que Cristo fez para que nós tivéssemos uma nova vida. Perceba que a graça de Deus é derramada em sua vida através de meios ordinários. Também peça ajuda, reconheça suas necessidades e também permaneça ao lado do seu irmão para que você possa o ajudar na sua caminhada. Que sejamos crentes em uma igreja que não apenas guarda o evangelho para nós, mas que nós passemos esse evangelho em que depositamos toda a nossa vida, toda a nossa energia, todos os nossos sacrifícios para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para a próxima geração. Nós não queremos apenas agradar essa geração, nós queremos que elas guardem o evangelho e passem o evangelho também. Mesmo quando nós estivermos em meio aos nossos sofrimentos. Porque o que importa não somos nós, mas Cristo. Porque podemos até morrer, meus irmãos, sem nada desse mundo. Mas temos Cristo e Ele nos levará para si. Quando a sua vida estiver difícil, quando todas as coisas ao seu redor parecerem complicadas demais, quando estiver em seus sofrimentos e em sua luta, lembre-se que quem te sustenta é o Senhor. Você precisa se manter fiel a Ele. Não importa como sua vida esteja, você precisa guardar o Evangelho e seguir em frente. Pois quem lhe deu a vida é Cristo, e Cristo continua mantendo a sua vida. Lembre-se da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna.
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque sabemos, meu Pai, que a nossa vida não é sustentada pelas nossas mãos. Graças damos porque sabemos que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Sabemos, meu Pai, que podemos passar por sofrimentos, sabemos que podemos passar por situações difíceis na nossa vida, mas sabemos que a Tua mão tem nos guiado e nos mantido até aqui, Senhor. Senhor, não nos deixe viver para nós mesmos. Não permita que nós esquecemos do verdadeiro sacrifício que Cristo fez, mas que nós possamos sempre lembrar que em nosso coração possa queimar um desejo de Te servir, Senhor. E que mesmo quando a vida estiver difícil, que em nossos ombros estiverem fardos, nós possamos pensar, isso não é nada em comparação ao que Cristo fez na cruz por mim. Que possamos cultivar amizades profundas, porque sabemos, meu Pai, que Tu usa esses meios para nos ajudar na nossa caminhada. Não nos deixe viver uma vida solitária, Senhor. Nos incomode a ponto de nós buscarmos amizades para que nós possamos lutar, caminhar juntos. Reconhecendo que é através dessas amizades que muitas vezes o Senhor está trabalhando em coisas em nossos corações para sermos mais parecidos com Teus filhos, Senhor. Que possamos guardar o Evangelho. Nos mantém fiel, Senhor, a Ti em todos os dias. E nos dê coragem, nos dê ousadia para que possamos levar o Teu Evangelho para toda essa nação, Senhor. Nos faz uma igreja que ama a Tua verdade e leva a Tua verdade. Nos faz, meu Pai, uma igreja que quer que Teu nome seja proclamado em toda a boca, não somente para a minha geração, para a nossa geração, para a geração dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, meu Pai, até que Tu venhas. Que possamos ensiná-los, ensinar a próxima geração a Te amar e amar a Sua volta. É no nome de Cristo, o perfeito, que nós oramos. Amém.